Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estamos recebendo aqui, mais uma vez no nosso programa, a doutora Jordana Falcão, ela que é especialista aí em trabalhista empresarial. E o tema muito sugestivo aí para você, como lidar com passivos trabalhistas em tempos de crise econômica. Será que você também tem problema na sua empresa, né? Nessa questão aí dos empregados? Vamos tirar hoje todas as suas dúvidas. Doutora Jordana, que prazer tê-la aqui mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço o convite, até para falar sobre um tema tão interessante, né, tão importante para esse ramo empresarial. Eu agradeço o convite. Hoje é uma data festiva, né? Você me comentava aqui nos bastidores, 3 anos de sua atuação aí nessa advocacia trabalhista empresarial, né? Exatamente, há um tempinho já bacana, né? Já está já validada para o mercado. Vamos de pergunta, né? O que são passivos trabalhistas e por que representam um risco para as empresas em tempos de crise? O passivo trabalhista é quando a gente fala que o empregador tem obrigações com o empregado, né? Tá ali depositando salário em atraso, tem FGTS que não está depositando. A partir dessas irregularidades no contrato de trabalho, você gera um passivo trabalhista dentro da sua empresa. Então, assim, para a gente que atua no ramo empresarial, um passivo trabalhista nunca é interessante. Sempre significa que tem algum furo ali acontecendo dentro da empresa em relação às questões trabalhistas. E aí já envolve até questão previdenciária, né? Porque a gente sabe que os pontos eles se tocam, o trabalhista toca no previdenciário, se está faltando no trabalhista, está faltando no previdenciário. Então, assim, é realmente essa questão de ter um passivo, de ter uma demanda trabalhista dentro da empresa bem volumosa. E quais são as principais causas aí de passivo trabalhista? Quando a gente fala de passivo trabalhista, a primeira coisa que vem na minha cabeça em relação a ter um passivo trabalhista, a empresa, né, sofrer essa questão do passivo trabalhista é irregularidade no contrato de trabalho, principalmente no que se refere à ausência de depósito de FGTS. Como a gente sabe, né, é obrigatório que a empresa deposite todo mês regularmente perante a conta da Caixa do funcionário ou FGTS. Tem empresas que acabam assumindo esse risco de ausência de depósito, né, já que o funcionário não está em contato ali direto com o FGTS, a empresa assume esse passivo, que para mim é o principal motivo que a gente vê de passivo trabalhista dentro da empresa. Fora a questão de atraso salarial, né, porque a gente sabe que tem até o 5º dia útil do mês para pagar o funcionário. Questão também de pagamento fora do contra-cheques, né, que é o que a gente chama de extra-folha. Então, assim, esses são os principais realmente motivos de gerar um passivo. É o dia a dia, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui que diz o seguinte: como a análise preventiva de passivos trabalhistas pode ajudar as empresas em tempos, né, de crise, de dificuldade? Essa análise ela é extremamente importante, né? Porque a gente consegue mapear cada ponto da empresa o que está mais urgente. Ah, esse ponto aqui tem muito funcionário sem registro na carteira. Nossa, aqui, ou então a gente vai ter que ver uma forma de conseguir crédito no mercado para a gente conseguir pagar esses funcionários até o 5º dia útil. Então, esse preventivo, ele é muito importante para não chegar no passivo judicial, que é aí quando a empresa tem realmente um problema, né? Que ela tem que lidar com o processo judicial de vários funcionários, né? As reclamatórias trabalhistas. Então, assim, o preventivo, ele visa justamente prevenir que isso chegue até o judiciário, porque como a gente sabe, o judiciário trabalhista, ele é bem rápido, né? Então, assim, a empresa que não toma cuidado no preventivo acaba tendo que lidar com sentenças trabalhistas bem exorbitantes. A gente fala sobre raio-x, são detalhes, desde contratos, o ambiente de trabalho. Exatamente, tudo isso entra. Se o ambiente de trabalho é tóxico, né? Se tem um chefe que fica em cima, que existe essa questão do assédio moral, tudo isso pode gerar um passivo trabalhista para a empresa. Todo tipo de irregularidade dentro da empresa mesmo, dentro do contrato de trabalho. Como é que funciona essa questão das negociações extrajudiciais e ela é uma boa alternativa nesse contexto? Sim, sim. Eu falo que sempre para o cliente que é a melhor alternativa. Se a empresa tem funcionários que fazem muitas horas extras, né, no banco de horas acumulado, ou se teve algum tipo de pagamento ali que foi inadequado, se não regularizou o FGTS corretamente, a gente sempre propõe a questão de resolver de forma extrajudicial, né? Porque é a forma mais segura, é a forma mais rápida, porque a gente, né, por mais que seja feito de forma extrajudicial o documento, a gente acaba remetendo para um juiz.
Então, Importante, hein? esse juiz vai analisar e vai homologar. Então, assim, a partir do momento que homologou, a gente já evita que esse funcionário entre na justiça. Se a gente for regularizando todo mundo de forma extrajudicial, a gente evita que tenha esse passivo judicial, né? Resolve sem ficar aguardando os 2 anos depois da saída. Exatamente. E o para trás até 5 anos. Isso, porque existe a prescrição bienal e a quinquenal, né, que a gente chama. Que é a de 5 anos, você pode pedir os seus últimos 5 anos de direito, e a bienal é que você tem 2 anos para entrar com a ação judicial contra a empresa. Forte, hein, gente? Lembrando que a gente está analisando aqui um contexto em relação ao empregador, né? O empresário, dentro desse contexto das relações aí trabalhistas, né? Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Quais as estratégias que podem ser adotadas para priorizar o pagamento de passivos em cenários de restrição orçamentária? Desculpe. Então, eu acredito assim que essa questão de estratégia seria realmente pontuar quais são os pontos mais urgentes dentro de uma empresa, né? Ou com o empregador, é porque eu falo muito de empresa porque eu atuo na parte empresarial. Já há 3 anos. É isso. Então, assim, eu já estou internalizada a questão do empresarial, mas empregadores em geral, às vezes você é um empregador pessoa física, isso aqui vale para todo tipo de empregador. Mas é realmente mapear qual que está sendo o principal problema dentro da sua empresa. Então, assim, ir no mercado buscar crédito, né, para conseguir quitar, para poder honrar com esses débitos trabalhistas, seria o melhor planejamento a se fazer mesmo. Fazer segurança. Gente, vamos a um breve intervalo. Até já já. Não deixe que a inadimplência dos seus clientes sufoque o seu crescimento. A Varela Torres Recuperação de Crédito é especializada em cobranças e negociações de dívidas, com profissionais preparados para agirem em negociações simples e casos complexos. Recupere o controle do seu negócio, elimine a inadimplência de recebíveis e evite desgastes com os clientes. Fale com quem está há mais de 5 anos no mercado com resultados comprovados. Para mais informações, ligue no número 62 993 97 43 36. Varela Torres, Recuperação de Crédito. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Se você perdeu o primeiro bloco, vale a pena você ir lá no nosso canal do YouTube, DR Flávio Varela Torres, e assistir, porque ficou muito bom. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Jordana Falcão, ela que é especialista aí na parte de direito trabalhista e empresarial, e hoje batendo um papo sobre como lidar com passivos trabalhistas em tempos de crise econômica. Doutora, com uma pergunta aqui, né, importante, eu queria que você pudesse responder para a gente, que diz o seguinte: como evitar que os passivos trabalhistas aumentem durante períodos de crise, né, dentro da empresa, de crise econômica? Aí eu já vou fazer um compilado do que a gente falou aqui, né? Além de fazer esse planejamento do que está sendo o grande problema da empresa, do empregador, a gente pode resolver por meio do acordo extrajudicial. Existem diversas formas, realmente, assim, quem tem uma boa assessoria jurídica, né, quem está bem orientado, assessoria jurídica junto à contabilidade, porque nós, advogados trabalhistas, a gente está sempre muito alinhado com a contabilidade do empregador, então, assim, realmente ter esse alinhamento para resolver de forma extrajudicial, porque a grande questão do passivo trabalhista, eu entendo que seja mais de forma judicial, né? Às vezes uma multa ali do Ministério Público do Trabalho, uma fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, que gera multas administrativas muito altas, além da gente ter que lidar com reclamatória trabalhista, né? Que tem todo o trâmite processual, existem sentenças muito altas, então, assim, é realmente um alinhamento para a gente tentar resolver antes de chegar realmente a um processo judicial, que é o pior, ou antes de chegar para uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, que também é bem pesado em cima do empregador. A gente poderia elencar aí alguns benefícios em relação à importância de ter uma consultoria jurídica nessa área? Eu acho fundamental todo tipo de empregador e de empresa ter uma boa assessoria jurídica que não atua só na parte processual, né? Hoje em dia a gente fala que a grande advocacia é realmente o consultivo e o preventivo, então estar alinhado com o consultivo para evitar que esse tipo de problema chegue na justiça é, para mim, o ponto principal. Então,
uma boa assessoria jurídica alinhada a uma boa contabilidade, que a gente consiga resolver esse problema de forma extrajudicial, consiga verificar quais são os pontos ali que a gente consegue combater, a gente consegue diminuir bastante essa questão do passivo, até mesmo porque o empregador muitas vezes não sabe, né, do que fazer, só está ali realmente desesperado no momento e não tem essa questão técnica para resolução, né? Assustado quando vem uma ação trabalhista. Exatamente. Tem muita gente que nunca teve, né? Então acaba que chega uma ação, realmente fica um pouco desesperado. E tem como evitar esses passivos trabalhistas? Claro, adequando o preventivo, você falou sobre poder pegar valores financeiros no mercado para poder, mas a gente consegue organizar de forma jurídica que traga uma segurança e poder evitar isso? Então, aí já seria realmente fazendo a regularização, né? E além de fazer a regularização, a consultoria jurídica, qualquer contabilidade poderia fazer esse acompanhamento, por exemplo. A empresa está passando por algum tipo de dificuldade e não consegue abrir durante um mês. Precisa fazer uma obra porque um cano estourou e não vai dar certo. Por exemplo, poderíamos dar férias coletivas para todos os funcionários, né? Que a gente só precisa realmente comunicar ao Ministério Público do Trabalho. Então vai sendo criado estratégias, né? Exatamente. Existem várias estratégias para a gente poder minimizar os riscos. Aí já vai realmente de cada caso. É como se fosse uma anamnese do médico, só que na sua empresa. Então vale a pena conhecer, hein, gente? E quais são os riscos aí do não gerenciamento adequado dos passivos trabalhistas? Eu acredito que o grande risco a gente vê muita empresa, né, que acaba fechando por passivo trabalhista judicial. A gente tem aqui o sindicato, aqui no Brasil o sindicato ele é muito forte, ele tem muita força. Então, assim, acaba que eventualmente uma empresa que não está seguindo corretamente, está criando um passivo, tem fiscalização não só do Ministério do Trabalho, como do sindicato também, o que gera multas muito altas. Então, eu entendo que você não ter alinhado para evitar o passivo trabalhista, o pior que pode acontecer seria realmente essas sanções muito altas, que pode acabar impedindo a continuidade da atividade empresarial, né? Se você tem um volume muito alto para pagar de FGTS, tem um volume muito alto para pagar de sentenças judiciais, tem multas administrativas, você acaba nem conseguindo, né, equilibrar para você conseguir pagar o seu funcionário, você conseguir dar andamento à atividade empresarial. Eu acredito que esses sejam os grandes riscos mesmo. Os grandes gargalos, né? A gente sabe que a gente tem a CLT, né, a Convenção Coletiva de Trabalho, mas muito do dia a dia das empresas, eles são discutidos e decididos pelos famosos acordos coletivos, né? Você pode trazer para a gente o que é esse acordo coletivo, por que ele é tão importante, como é que ele ajuda a gente a poder enfrentar esses passivos também trabalhistas? Esses acordos coletivos, eles são muito interessantes, eu até já falei deles aqui no podcast. Eles são muito interessantes porque a empresa ela precisa seguir uma convenção coletiva, né? Só que a convenção coletiva ela é para um ramo, bares e restaurantes, por exemplo. É muito abrangente. Com o acordo coletivo, você consegue limitar mais para as condições da sua empresa. Então, se você está passando por uma dificuldade, você consegue negociar com o sindicato para agir de uma melhor forma, ver uma melhor negociação com o sindicato, para que você possa regularizar. E tudo isso é feito por meio de acordo coletivo. Gente, nosso programa voou, né? O tempo, né? Claro. Para programa bom é assim mesmo. Doutora Jordana, obrigado por estar voltando ao nosso podcast, viu? E que Deus possa continuar iluminando sua mente aí com tantos assuntos, né, para a gente aqui do Varela Torres Cast. Eu que agradeço. Espero estar aqui mais vezes. Que Deus te abençoe e até a próxima.